Quero convidá-los agora a abrir a palavra do Senhor e vamos ler no livro dos Salmos, número 1, dos versos 1 ao verso 6. Diz a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem é o homem feliz? É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa oportunidade. O salmista começa com uma constatação. Bem-aventurado é o homem. Segundo os dicionários, bem-aventurado é feliz, abençoado. É um estado de plena felicidade, uma condição de extremo bem-estar. Homem aí, obviamente, é o ser humano, independente do sexo. Como é que nós podemos alcançar a felicidade nesse mundo em que vivemos? Nós percebemos que todas as pessoas querem ser felizes, não é? Se nós perguntarmos aí para as pessoas por que elas fazem isso ou aquilo, ou deixam de fazer, elas dizem: eu quero ser feliz, estou em busca da minha felicidade. De outro lado, quando a gente pergunta se a pessoa é feliz com a sua vida, a grande maioria diz que não são felizes com a vida que levam. Nós percebemos que, embora a felicidade seja o sonho de consumo de todas as pessoas na sociedade moderna, são pouquíssimas as pessoas que declaram que vivem felizes com aquilo que são e com aquilo que têm. Mas a Bíblia afirma repetidas vezes que a verdadeira felicidade é possível. Nós vemos dezenas de vezes a palavra bem-aventurado ser referida tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E hoje nós vamos conversar sobre aquilo que o salmista viu na vida desse homem feliz e que pode servir de parâmetro para cada um de nós que quer também alcançar a verdadeira felicidade nesse mundo. A primeira coisa que o salmista diz aí é que feliz é o homem que não se deixa influenciar por pessoas erradas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E lá na roça a gente ouvia alguns ditados tipo: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Quem anda com porco, farelo come. Passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. Andorinha que acompanha João de Barro, vira servente de pedreiro. E muitos outros que mostram que as más influências sempre colocam a gente em maus lençóis. Quem nunca se meteu em confusão por seguir conselho de pessoas erradas, né? Muitos de nós já nos metemos em brigas, tivemos prejuízos financeiros, tivemos decepções, simplesmente porque fomos na ideia de pessoas que não eram dignas de serem nossas conselheiras. Interessante que os 3 tipos de pessoas de quem o salmista recomenda distância são gente que não tem compromisso com Deus. Primeiro ele fala do ímpio. Ímpio é o termo que a Bíblia usa para todas as pessoas que ainda não se converteram a Cristo. São aquelas pessoas que ainda estão em estado de natureza, elas não tiveram o seu pecado redimido pelo sangue de Cristo. Ímpio é impio, ou seja, sem piedade. O pecador é aquele que, além de ser um ímpio, além de não ter um compromisso com Deus, ele pratica o pecado, ele comete ações pecaminosas.
Aí é um pouco mais complicado, são aquelas pessoas que a gente convive e vê elas se metendo em confusão, né, fazendo coisas desonestas, traindo seus cônjuges, prejudicando outras pessoas, né? Aí fica um pouco mais complicado a gente até se relacionar com elas. E o terceiro tipo de pessoa é o escarnecedor. É aquele que, além de ser um ímpio, pratica o pecado e ainda zomba de Deus. Porque o pecador, às vezes, até ele diz pra gente, eu sei que eu estou errado. Eu faço, mas eu sei que eu estou errado. O escarnecedor, não, ele zomba, ele diz que Deus não existe, ele diz que Deus é o dinheiro dele, e faz e diz coisas terríveis a respeito de Deus. O texto diz que quem quer ser feliz não pode andar no conselho dos ímpios. E andar no original aqui é ir e vir. Ou seja, não podemos nos locomover, não podemos dar direção à nossa vida de acordo com aquilo que os ímpios nos dizem. É óbvio, porque se o ímpio é aquele que ainda não se rendeu a Cristo, os seus valores, né, os seus princípios, a sua conduta é completamente diferente daquela que nós queremos para a nossa vida. Né? O texto diz também que para sermos felizes não podemos nos deter no caminho dos pecadores. E no original, deter aí é ficar de pé, se colocar naquela mesma posição. E, inclusive, se nós começarmos a conviver com pessoas que praticam coisas erradas, nós podemos até responder como cúmplices, né? Seria uma cumplicidade com as suas obras mais, conforme João escreveu em uma das suas cartas. E muito menos, né, nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Olha, se Deus é nosso melhor amigo e a pessoa zomba de Deus, como é que nós vamos conviver com essa pessoa? E no original aqui, assentar é permanecer na presença, se estabelecer e até habitar com a pessoa. Isso não vai ser possível, não é verdade? Escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 10, Paulo diz que ele deveria evitar o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Portanto, se queremos ser felizes na face da terra, não podemos nos deixar influenciar pelas pessoas erradas, principalmente pessoas que não temem a Deus, que não amam a Deus e que ainda zomba de Deus, porque certamente os seus conselhos, as suas práticas, as suas atitudes serão contrárias àquele caminho que Deus preparou para conduzir o homem à verdadeira felicidade. Em segundo lugar, para sermos felizes, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Verso 2 vai dizer, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, ao invés de andar no conselho de pessoas erradas, nós precisamos valorizar a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia. E a Bíblia tem para nós um valor inestimável. A Bíblia não simplesmente contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação, para a exortação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, vai dizer que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação ou por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 15, versículo 4, Paulo diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E a Bíblia diz que nós devemos ter pelo menos 3 atitudes em relação à palavra de Deus. Nós aprendemos isso lá no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10. Lá está escrito que Esdras dispôs o coração para buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Buscar consiste em ler, estudar, meditar e entender a palavra de Deus. É incrível como ouvimos pessoas dizerem assim, pastor, eu acredito na Bíblia de capa a capa. Aí nós perguntamos, você já leu a Bíblia de capa a capa? A pessoa, não, isso eu nunca li, mas eu acredito. Mas aí fica difícil, né? Como é que nós vamos acreditar em uma coisa que nós nem sabemos o que é?
Mas a Bíblia é muito difícil de ler, pastor, demora muito. Né? Alguém já disse que se nós fizermos a leitura da Bíblia na cadência de púlpito, mais ou menos nesse ritmo aqui que eu estou falando com vocês, se você começar a ler a Bíblia sem parar, em 72 horas você lê a Bíblia toda. Aí você diz, mas eu preciso dormir, né? Não dá para ler 24 horas por dia. Então, se você ler 12 horas só, você vai ler em 6 dias. Mas eu preciso também fazer outras coisas, preciso comer, preciso trabalhar. Ora, se você ler a Bíblia 6 horas por dia, você vai ler ela toda em 12 dias. Se você ler 3 horas, você vai ler em 24 dias. E aí a gente vê que não é tão complicado assim. Né? E nós, às vezes, estamos aí na igreja há anos a fio e nunca lemos a Bíblia toda. Aí fica difícil ser feliz, né? Porque a gente não lê a receita da felicidade, porque a Bíblia é o manual do fabricante. Deus nos criou, né, e deixou revelado nas Escrituras tudo o que precisamos fazer para sermos felizes. A Bíblia fala tudo sobre Deus, sobre nós, sobre o mundo, sobre o pecado. E se nós lermos a Bíblia, meditarmos nela, entendermos o que está escrito, nós vamos construir um caminho para a felicidade. Bom, em segundo lugar, nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Não basta só ler e entender, tem que praticar, né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, diz que se alguém é apenas ouvinte da palavra e não praticante, é alguém que contempla no espelho o seu rosto natural e logo se retira e esquece de como era a sua aparência. O rosto natural é aquele rosto que a gente acorda de manhã cedo, sem maquiagem, sem retoque nenhum. É o que nós somos de verdade. Então a Bíblia é como esse espelho, né, que nos mostra quem somos de verdade. Nós podemos virar as costas e sair, fingir que não vimos nada, ou nós podemos nos retocar nesse espelho para sermos melhores. Então a Bíblia diz que nós precisamos praticar a palavra de Deus, porque quem não faz isso está enganando-se a si mesmo. Jesus também ensina no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27, que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, está construindo a vida sobre a rocha. Quem ouve a palavra de Deus e não pratica, está construindo sobre a areia. E as dificuldades vêm sobre todos. Você vai ver que cai a chuva sobre as duas casas, sopra o vento sobre as duas casas, transbordam os rios sobre as duas casas. A diferença é o final. Uma cai, a outra não cai. O que significa? É uma vida que vai ser feliz, mesmo com todas as dificuldades da vida, e outra vida que vai ser infeliz, porque dificuldades todos vão ter. Então precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Aplicar seus princípios nas nossas decisões, nossas escolhas, nas nossas ações e honrar a Deus com nossas vidas, fazendo aquilo que Ele nos determinou. E por fim, nós precisamos ensinar a palavra de Deus, né? Porque a partir do momento que eu entendo a palavra, pratico, isso me traz uma felicidade tão grande, eu preciso passar isso adiante. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: "Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo." Porque quando nós passamos a pautar nossa vida pela palavra, tudo melhora. Né? Família melhora, a administração dos recursos materiais melhora, nossos relacionamentos melhoram, nossa vida profissional melhora. Então nós não podemos guardar esse tesouro só para nós. A Bíblia diz que nós precisamos anunciar a todos essa bênção que é viver à luz da palavra do Senhor. Então, se eu quero ser feliz nesse mundo, eu não posso pautar minha vida pelo conselho dos ímpios, daqueles que não acreditam em Deus. Ao contrário, eu tenho que direcionar minha vida à luz da palavra de Deus. E a terceira coisa que o Salmo nos diz aqui é que feliz é aquele que percebe o resultado na vida do justo e do perverso. Não é? O salmista termina mostrando a diferença daquele que valoriza a palavra do Senhor e daquele que não valoriza. Né? Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz, né, "Vereis novamente a diferença
entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve, porque a diferença é nítida, ela é evidente. E se nós observarmos com isenção, com lucidez, com clareza, nós vamos perceber à nossa volta a diferença na vida daqueles que pautam suas vidas pela palavra e daqueles que andam na ideia de qualquer um. O justo, o Salmo compara a uma árvore plantada junto a corrente de água. É uma árvore bem-sucedida. O que é uma árvore bem-sucedida? É aquela que tem suas raízes profundas, e essa árvore que está na beira do rio, né, ela tem suas raízes sempre umedecidas, né, sempre aguadas. Uma linguagem mais moderna diria, né, que é uma árvore da mata ciliar. Então, por causa disso, o seu tronco é firme, as suas folhas são verdes e o seu fruto é bom, é saboroso. Então é uma árvore bem sucedida. O justo é como essa árvore. É interessante que lá em Ezequiel capítulo 47, versículo de 1 a 9, nós lemos que o rio é um tipo de Cristo. Ele diz lá que é um rio que sai do templo e que onde o rio passa, vai curando e vai transformando. E às margens desse rio há muitas árvores frutíferas. E Jesus, de fato, é esse rio, é aquele que traz vida, é aquele que limpa, é aquele que refrigera a nossa vida. Se estamos com a vida em Cristo, à luz da palavra de Deus, seremos, de fato, como essa árvore frutífera. E a promessa de Deus lá no Salmo é que o justo florescerá como a palmeira, na velhice dará ainda fruto, serão cheios de seiva e de verdor. E nós vemos tantas pessoas usufruindo isso na sua vida, não é? Conhecemos tantas pessoas que têm pautado a sua vida pela palavra de Deus e têm sido abençoadas aí com uma vida bem-sucedida em tudo que faz. Já o perverso, o salmista compara com a palha que o vento dispersa. Tem uma versão que diz a moinha que o vento dispersa. Há um louvor antigo do cantor Jair Pires que diz que o pecador é uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Às vezes parece que vale a pena seguir na ideia dos perversos, né? Parece que o crime compensa. No Brasil, às vezes, é assim. Fica parecendo que fazer coisa errada vale a pena, que a punição parece que nunca vem, não é? Mas isso não é verdade. Aqui o salmista diz que os perversos não prevalecerão no dia do juízo. Haverá um juízo para quem faz coisas abomináveis aqui na terra, onde prestar contas diante de Deus. Todos esses corruptos, desonestos, violentos, promíscuos, as pessoas que fazem essas barbaridades que nós tomamos conhecimentos aí todo dia, que desviam dinheiro que estaria salvando vidas nos hospitais, merendas de escola. Essas pessoas são assassinos que não veem suas vítimas. Quantas crianças, quantos idosos, quantos pobres não morrem diariamente porque não há recursos para eles serem tratados, educados, alimentados. Essas pessoas não prevalecerão no juízo. Haverá uma prestação de conta. E diz o Salmo também que essas pessoas não poderão habitar com os justos na morada eterna. Eles não estarão na congregação dos justos. Eles precisam se arrepender, eles precisam consertar seus erros e clamar por misericórdia a Deus. Porque se partirem desse mundo nessa condição, não poderão morar no mesmo lugar que os justos, que é uma eternidade ao lado de Deus. No Salmo 37 nós lemos que não devemos ter inveja dos malfeitores, porque dentro em pouco tempo eles definharão como a relva.
mas no fim os justos herdarão a terra. No Salmo 73 nós vemos um testemunho do Asaf, o salmista. Ele disse que quase que ele se desviou da fé. Faltou pouco para que os seus pés se resvalassem, porque ele começou a observar a prosperidade dos ímpios. Ele começou a ver que os perversos tinham uma vida melhor do que os justos. Ele diz, para os perversos não há dificuldade, não há doença, não há portas fechadas. E ele chegou a pensar assim, eu tenho inutilmente lavado as mãos na pureza, na santidade. Mas esse pensamento de Asaf durou até o momento em que ele entrou no santuário de Deus. Ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Porque os perversos não prevalecerão no juízo. Haverá um dia em que todos nós compareceremos diante de Deus. E cada um dará conta de tudo que fez nesse mundo. Suas escolhas, suas palavras, suas atitudes, suas omissões. E a Bíblia diz que Deus não tomará o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Tudo isso se resume ao que está escrito no verso 6 desse salmo. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, quem é o homem feliz? Quem é o homem abençoado? Quem é o homem bem-aventurado? Esse salmo nos ensina que a felicidade vem como consequência das nossas atitudes. Se nós queremos ser felizes, não podemos nos deixar influenciar pelas pessoas erradas, especialmente aquelas pessoas que não temem a Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor, ensinar a lei do Senhor. E precisamos também olhar à nossa volta as consequências na vida do justo e do perverso. Se você olhar com isenção, você verá que os justos são como as árvores plantadas junto às correntes de água. Seja no meio da dificuldade, seja no meio das lutas, eles são viçosos. Sua folhagem não murcha. Eles dão frutos. Eles fazem a diferença. As dificuldades não os derrubam, porque eles estão firmes, sendo alimentados, banhados e supridos pelo rio de água viva que é Cristo. Ao contrário, os perversos não são assim. Às vezes eles crescem, prosperam, mas de uma hora para outra são levados pelo vento como a moinha. Eles são como a palha que o vento dispersa. É uma folha seca caída no chão. Por isso o salmista diz, não inveje os malfeitores. Espera no Senhor, descansa nele, porque os justos herdarão a terra. Deus é justo e ele conhece profundamente a vida de cada um. E ele saberá recompensar o justo e saberá também punir o mal. A ele toda a honra e toda a glória.